Fala pessoal, Esporte Goiás começando nesta segunda-feira aqui no seu canal 23.1. Inclusive, um dia depois da gente conhecer o mais novo campeão maranhense do primeiro turno, já que muita gente talvez tenha desacreditado, não tenha colocado muita fé, afinal de contas é contra o favorito da competição, que ainda é o favorito da competição para ganhar o título geral, Sampaio Corrêa, mas não deu para o Sampaio Corrêa. O bode superou o Tubarão em pleno Castelão, meus amigos. Tadeu Nunes, Rodrigo Barbosa, o que foi que aconteceu nesse estádio Castelão ontem à noite? Para a alegria de todos os maquianos aqui do estúdio, né? Nunca tinha visto. A torcida do MAC aqui cresceu uns 30%, né? Só nesse estúdio aqui. Mas merecidamente por tudo aquilo que não apresentou só no jogo contra o Sampaio, mas por tudo aquilo que apresentou durante toda a temporada. Zé Augusto merecia, a comissão técnica, a diretoria também. Você até comentou, são 6, 7 meses de um trabalho muito forte que mereceu colocar o Maranhão Atlético Clube na final do Campeonato Maranhense. Rodrigo Barbosa foi aquela cereja assim do bolo do MAC, né? São 3 finais consecutivas, 2 títulos, um vice-campeonato, e esse título não é qualquer título, é um título que coloca o MAC no cenário nacional, no cenário milionário nacional, porque é Copa do Brasil, meu amigo. Só para iniciar na competição já são mais de 630 mil reais na conta do MAC. Boa tarde, Gaudense, boa tarde especial Tadeu Nunes, boa tarde Tadeu Nunes, especial ao torcedor maranhense, né? Não que você não seja especial, meu amigo. Mas é de verdade, para coroar, né, esses meses aí, né, que o Maranhão tem feito, realmente é um trabalho bem interessante do Maranhão Atlético Clube, né? Como eu falei, eu venho falando sempre. Eu esperava isso do Maranhão na temporada passada também, né? Mas aconteceu agora de uma forma muito mais planejada, né? O Carlos Eduardo, que é o presidente do Maranhão Atlético Clube, teve um pouco mais de autonomia. E aí, se a gente for falar mais uma vez do Zé Augusto, é querer chover no molhado, né, meu amigo? Fica babando o cara, mas não tem como, cara. Não tem como a gente botar, não tem como a gente não colocar muito na conta do Zé Augusto, né, cara? E só para fechar esse comentário inicial, se tinha um time que poderia tirar a taça do Sampaio Corrêa no primeiro turno, esse time era o Maranhão por tudo que fez no primeiro turno, e assim o fez, tirou a taça do primeiro turno das mãos do Sampaio. E nada mais, nada menos do que as duas melhores equipes literalmente disputaram a final, um jogo que foi bastante equilibrado, principalmente na segunda etapa. No primeiro tempo, o Sampaio Corrêa teve as principais ações, tomou de conta do jogo ali, principalmente do meio de campo e nas ações ofensivas. Melhores momentos na tela pra gente, por favor. Rodrigo Barbosa, você havia comentado ainda no final da semana, antes do fim de semana da partida, que o MAC se credenciou para estar na final e seria possivelmente, como foi, o único time capaz de tirar ou dificultar a vida do Sampaio Corrêa numa final. E não só dificultou, mas tirou o título da mão do Sampaio Corrêa. Isso não é qualquer coisa, isso é um feito, inclusive, extraordinário, eu categorizo assim, extraordinário, um time que veio de uma recente segunda divisão, uma Copa FMF, um elenco que não vale financeiramente um terço talvez do que é o Sampaio Corrêa, e mesmo assim vai lá e consegue tirar esse título do Sampaio Corrêa. É algo que tem que ser muito vangloriado, tem que ser colocado mesmo no pedestal para o MAC, né? Não, com certeza, né? E foram nas penalidades que o Maranhão conseguiu esse título, mas como eu falei, se fosse durante o tempo normal não seria nenhum absurdo, porque o Maranhão também criou oportunidades, jogou para isso. Mas o Sampaio também foi superior. O Sampaio criou muita oportunidade, o Sampaio perdeu muitas oportunidades. E aí cai também no que a gente já falou durante a semana, acho que durante o Superclássico, né? Que o Sampaio também criou muito, mas só fez 2 gols. Né, contra o Maranhão também criou muitas oportunidades, mas o Maranhão jogando no erro, jogando no contra-ataque do Sampaio Corrêa no início da segunda etapa, o Maranhão criando mesmo jogadas, toque de bola, isso que é uma característica que o Zé Augusto coloca nos seus clubes, né? Então, não só jogou no erro do Sampaio, não só jogou no contra-ataque, mas também criou oportunidades, principalmente na segunda etapa. E por isso eu digo, se tivesse feito e levado a taça no tempo normal, não seria nenhum absurdo o Maranhão ter conquistado esse título. Ô Tadeu Nunes, um jogo em que a gente conseguiu encontrar as duas melhores equipes e o MAC saiu campeão. A postura do MAC e do Sampaio dentro de campo durante todos os 90 minutos era o que é de se esperar? Ou o Sampaio já deveria ter conseguido algo, ou ser mais efetivo durante os 90 minutos? Ou o MAC recuou muito até começar a jogar contra o Sampaio? Como é que você viu o posicionamento das duas equipes dentro de campo? Não, primeiro porque você não vai conseguir, como o Sampaio, se impor durante todos os 90 minutos. O Sampaio tomou a rédea da partida logo no início,
fez até o primeiro tempo muito interessante. O Maranhão começou a equilibrar ali no segundo tempo. Aí você vai ver as defesas do goleiro do Maranhão Atlético Clube, Moisés, que passou nas nossas mãos lá na base de Sampaio Correia. Então é um goleiro que a gente já conhece e sabe das suas qualidades, né? Então essa postura que o Maranhão teve também foi pensado pelo treinador Zé Augusto, mas também é muito pelo poderio técnico do Sampaio Correia, porque nós sabemos, né, a diferença que o Sampaio tem em relação aos outros times. E o Maranhão não ficou atrás também o tempo todo. Quando resolveu jogar, tanto é que o Gilead perde um gol também no segundo tempo de cabeça, que poderia ter complicado logo de cara, antes das penalidades, a vida do Sampaio Correia. Então tá de parabéns também ali com 6 minutos de jogo, o lateral esquerdo do Maranhão cruzou uma bola que não teve ninguém para colocar para dentro. Aquele cruzamento ali é de quem conhece a posição, de quem chega na linha de fundo, faz o cruzamento, como a gente costuma falar, no arco, né, tirando o goleiro. Então o time do Maranhão é um time muito bem montado, bem redondinho. É esse lance que eu estou falando. Ó, por pouco o Maranhão não abriu o placar logo ali antes dos 10 minutos. Então você vê que o time do Maranhão é um time bem treinado, é um time que sabe o que quer dentro de campo. E tudo isso também foi coroado com a grande participação do Moisés, goleiro do Maranhão. Para você ser campeão, você tem que começar por um grande goleiro. Tanto o Sampaio Correia como o Maranhão hoje tem um grande goleiro. Só um detalhe que o Tadeu falou do Gabriel, que é o lateral esquerdo do Maranhão Atlético Clube, né? Eu encontrei um determinado treinador que o Gabriel foi jogador desse treinador. E ele falou que o Gabriel tem muito potencial, mas que o potencial dele começa a ser visto somente agora no Maranhão. Né? Ele passou por algumas outras equipes, Juventude Samba, se não me falha a memória, IAP também. Mas se via um potencial nele, mas ele ainda estava meio que guardando, assim, não tinha se soltado, né, para o potencial. E o treinador falou, ó, o Gabriel agora está se soltando muito. E aí, cara, tem na conta de quem que a gente coloca também, né? Mais uma vez, é Augusto, cara, né? Então, e o Gabriel foi uma grande válvula de escape aí durante toda a partida. Olha, a gente vai para um intervalo rapidamente. Na volta tem os destaques do goleiro Moisés, que simplesmente fechou o gol do MAC, não deixou o Sampaio Correia de forma alguma marcar o seu gol.